Fala, time! Seja bem-vindo ao podcast de Viver de Condomínio, esse bate-papo incrível que fala desse universo que movimenta 200 bilhões de reais e mexe com a vida de milhões de pessoas. E hoje vamos falar de um tema espetacular que é reciclagem de lixo eletrônico. E para isso eu estou te trazendo o embaixador desse projeto. Sim, por que eu falo isso? Porque ele, de acordo com a própria empresa que mentorou essa ideia, é um pioneiro lá, levou uma tonelada de síndicos lá para resolver esse problema. E hoje nós vamos conversar então aqui com a fera. Fábio Almeida Gomes, diretor e fundador da FAG Gestão Predial, 30 anos completou, não é isso, Fábio? 30 anos. Então ele vai contar um pouquinho para nós aqui dessa trajetória e como que ele se, né, engajou tão forte nesse tema que é tão importante. Fábio, seja bem-vindo. Olá, Jonatas, muito obrigado. Um prazer participar desse podcast que está sendo badalado, né? Várias celebridades, vários síndicos, É isso aí. vários colegas participando. E para mim é uma honra estar aqui hoje com vocês e falar um pouco da questão de lixo eletrônico, questões ambientais e 30 anos no mercado de condomínio. Ao final de contas, são 3 décadas. Tem um pouquinho de história para contar, né? Tem bastante. Ô, Fábio, então antes até de eu chamar aqui os pagadores de conta que precisamos, né? Conta um pouquinho dessa sua trajetória, porque a gente sempre brinca, né? Você também é bem ativo nas redes sociais, então já acompanha depois o Fábio aí, que o homem é blogueiro. Você começou, como a gente brinca, lá no chão de fábrica, né? Então, antes de eu até entrar aqui nos temas, conta um pouquinho dessa sua trajetória, por favor. Jonathan, obrigado. Para mim é uma honra falar disso, porque eu acho que a gente tem que ter orgulho da nossa trajetória, né? E Sim, nesses 30 anos, não comecei já como síndico, né? sim, Comecei lá como auxiliar de zelador, passei ali, aprendi todas as questões do chão de fábrica mesmo, sim. e depois zelador, fiquei quase 5 anos ali na Chácara Santo Antônio, depois fui para gerente predial, gerente de implantação, e fui galgando os degraus. Passei por vários condomínios, desde condomínios mais simples, condomínios empresarial, shopping, condomínios de alto padrão, altíssimo padrão. Ou Uhum. seja, todos esses anos aí foi realmente galgando degraus e aprendendo, porque a vida é um aprendizado. Afinal de contas, eu sempre falo, não posso sentar em cima dos meus 30 anos e falar que eu sei tudo. Não, tenho que estar disposto, é uma bagagem, uma experiência que faz diferença, mas tem que estar disposto sempre a aprender. Principalmente a tecnologia, sempre troca essas figurinhas com você, que é uma pessoa do Sim. marketing, um cara que está muito antenado e a gente aprende todos os dias. Que legal, Fábio. E nesse sentido, né, ao longo desse período, você também acompanhou muitas mudanças, né? Reciclagem a gente ouve falar bastante, né? Mas antes até da gente entrar nesse mérito, como que você viu a evolução do mercado de condomínio nesse período que você atuou, né? Lá como gestor, depois a migração, como que você viu essa transição aí? Jotas, realmente, várias mudanças, principalmente nos últimos 5, 8 anos, talvez 10 anos, mas os últimos 5 anos, principalmente mais intenso, né? Porque realmente a tecnologia chegou Uhum. e nós temos que se ajustar, porque tem até a discussão agora da questão da portaria virtual, não sei se você já viu sobre esse assunto, o Sim, sindicato lá de condomínios, enfim, tem várias associações, e é preciso, a gente não pode criticar as associações, afinal de contas, cada um tem que defender o seu ponto de vista, mas focando aqui nas mudanças, nos 30 anos, quando eu comecei lá atrás, que era o porteiro orgânico, as questões do registro em livro de ocorrência, enfim, gente, a vida é isso, nós temos que evoluir constantemente e tem que se adaptar, porque esse é um processo natural mesmo. ah, que legal. Então, aí desse processo, né, então, na verdade, você iniciou lá como auxiliar de zeladoria, né, e basicamente como é que foi essa trajetória, né, como é que você foi evoluindo e o que que você foi fazendo? Porque também não é fácil ficar subindo de posto, né. Como é que você foi galgando essas você não vai lá e pede: "Por favor, me faz", né. Verdade, concordo com você e dou essa dica para os colegas que queira, chegar síndico, como a gente fala, chegar CEO da empresa. É isso Quando eu aí. comecei como auxiliar de zelador, vi ali uma oportunidade, um campo vasto, e normalmente o que acontece, as pessoas gente, eu sou nordestino, tenho orgulho de falar isso, Que legal. cheguei aqui em São Paulo, um tio me apoiou, fui ali aprendendo e fui estudar. Então acho que assim, primeira coisa tem que estudar, você tem que buscar conhecimento, porque tem o conhecimento de prática, eu Sim. comecei a trabalhar muito cedo, com 11 anos já ajudava minha mãe, meus pais, pesando açúcar, pesando arroz. Minha mãe tinha uma quitanda lá na fazenda, meu pai era gerente de uma fazenda com quase 300 funcionários ou mais, enfim, Uhum. uma indústria ali, uma empresa. Que legal. E, aprendi, né, realmente gestão e administração na prática, desde pequeno. E aí, chegando em São Paulo, fui buscar conhecimento, fiz, Senac, Senai, depois faculdade, enfim, e é um eterno aprendizado, cursos, palestras, eventos, e me especializei em algumas coisas, uma entre elas administração de condomínio, Sim. fiz gestão de segurança privada, depois fiz especialização em segurança privada, e acompanhei também, Jonathan, a construção de prédio desde a fundação, ou Que seja, legal. lidando com toda a
a Passo parte a mesmo, passo, né? passo a passo de um prédio. Então ali realmente, Conta um pouquinho de como foi essa experiência, porque isso é bem bacana, né? Porque às vezes a gente que chega lá já tá tudo pronto, né? Mas é a fundação em si. olha, foi uma experiência diferenciada. Eu falo pra vocês que é um MBA na prática. Eu só não fiz engenharia, não sei por quê, porque realmente eu lidei e lido com muita obra, né. Então Sim. essa época que eu acompanhei a construção, eu implantei um prédio comercial ali em Pinheiros, Uhum. é um prédio de um padrão muito bacana, Sim, e acompanhei um estúdio. Então esse estúdio estava no lançamento, sim, então acompanhei a fundação desde a sapata, e aí vai o passo a passo, ver o prédio, o bebê ali crescendo, né, e sim, ali lidando com todas as pessoas, engenheiro, mestre de obra, pedreiro, encanador, eletricista, enfim, uma afinidade de pessoas que uma obra movimenta. Aliás, a construção civil é o propulsor da economia, né. sim. Nós temos que estar muito antenado à construção, porque ela direciona. Se você pegar tudo que a gente fala de economia, não sei o que, tá ligado à construção civil. Sem dúvida. E ali realmente foi um aprendizado, Jota. Eu diria pra você que eu tive a oportunidade de ver cada particularidade do prédio, porque um prédio envolve muita coisa. A gente fala assim: "Ah, você é síndico, tal". Não é só, se a previsão orçamentária tem que ser bem feita, mas tem muito mais coisa envolvida, principalmente nós vamos falar um pouco da preventiva, né. Sim, sim. Antes até da gente entrar nessa parte, queria saber também o seguinte: você além de síndico, não sei o quê, ainda cuida de time, tem cadeira na questão de turismo. Conta um pouquinho dessa outra parte, porque às vezes o pessoal fala que síndico não consegue fazer muita coisa, né. Conta pra turma aí que você tem um vasto campo aí de Legal, Jonathan. atuação. Eu acho que nós temos que estar disposto. Outro dia eu ouvi numa palestra uma pessoa falando: "Você quer estar do lado do que faz a história ou do que conta a história?". Então eu prefiro fazer a história. Eu Perfeito, acho que não existe nada impossível, só depende de ter vontade e planejamento. Porque a legal. gente fala assim: "Ah, pô, você é síndico, não tem tempo sim. Tem que organizar a agenda, tem que ter um planejamento". E voltando a isso aí, diante do trabalho que eu consegui desenvolver, até no empreendimento que deu uma notoriedade, um empreendimento que a gente fala que apesar de ser privado, mas é de instrumento de uso público. Uhum. Então com Você tá muita falando gente. de um shopping center, Isso, né? exatamente. Com uma circulação grande, então a gente fez parceria, a gente fala Você que ficou quanto tempo lá à frente do 10 shopping? anos eu fiquei à frente do shopping e diria que foi realmente ali mais um aprendizado, mais uma bagagem e pude contribuir também, porque eu acho que é uma troca. Na vida tudo, Sem dúvida. tem 2 mãos, uma que vai, outra que volta. Mas eu alinhei o público e o privado, porque você pegar a própria prefeitura local, ela tem muitas ações, ela tem muitas atividades que os instrumentos que é privado, mas de uso público, ele pode ter parcerias com a prefeitura. Sem Principalmente você dúvida. fala da questão de meio ambiente, você fala de cultura, você fala de educação de trânsito, ou seja, quantas coisas você pode fazer. E aí vem a questão do turismo, foi onde eu assumi uma cadeira como conselheiro em 2017 e desde então sendo Legal. conselheiro do turismo, 6 anos à frente. E sempre que tem as reuniões eu participo, não é aquela cadeira que você, sou conselheiro e pronto, não, eu sou ativo, estou lá sempre falando Você com. não é conselheiro igual conselheiro de condomínio não, né? Não, não. Eu provoco, eu sempre tô defendendo e quando eu vejo críticas na rede social com relação àquele assunto, eu vou lá, pontuo, porque às vezes as pessoas, dispersa muito, critica de qualquer forma, igual no condomínio, às vezes as pessoas jogam lá no grupo mensagem perdidas e não entende que tem um trabalho, tem um planejamento. Quando tem de fato um problema, você tem que procurar os meios legais para reclamar e tirar as dúvidas. Então Sem esse dúvida. eu acho que acho não, eu tenho certeza que essa dica eu deixo para as pessoas. Você tem direito, de reivindicar, todos nós temos direitos e deveres, mas procure o canal certo, não de qualquer forma. Legal. Então, e aí nesse contexto até legal pontuar isso também, né, porque estando à frente do shopping, como você bem disse, embora o condomínio, na minha visão, também tenha uma participação muito importante, né, na comunidade, mas não interfere tanto quanto um shopping center, né. Eh, o que que lá você sentiu que você conseguiu contribuir para a sociedade, vamos dizer assim? Ô, Jonathan, além dessa questão que nós falamos de envolver o público e o privado, também projeto social. Então, Uhum. por exemplo, tem um projeto ao lado do empreendimento que tem 170 crianças. Eu fui lá falar com a pessoa que cuida daquele projeto, nós buscamos parceiro, tá cheio de empresas querendo contribuir com projetos sérios. Sim, Então isso, nós levávamos ali a festinha, ajudava, contribuía de alguma forma, eventos, por exemplo, tem campeonato. Às vezes as pessoas não têm lá a verba para comprar os troféus, as medalhas, a gente conseguia com os parceiros, colocava lá o logo, ia no dia prestigiar, ou seja, se aproximava, inclusive com a questão da relação próxima do público, que às vezes as pessoas acham que é possível chegar, não. O instrumento público está lá e nós pagamos por ele tá rodando. Então nós temos que saber, como eu falei, a forma de chegar e mostrar, olha, dá para contribuir, dá para ajudar. E as pessoas levavam, às vezes, vereador, secretário, enfim, toda essa turma que também tem boas intenções. claro. Nós temos que entender que tem pessoas, assim, ser humano, eu sempre falo, às vezes você vai lá criticar o prefeito, o partido tal, o partido Z, a política virou Corinthians e Palmeiras, né? exatamente. E a gente tem que tomar cuidado, por mais que eu não concorde com o adversário, mas eu tenho que torcer para dar certo. Então Perfeito. dentro dessa linha que você falou, dentro do empreendimento, e também era uma visão do dono, tá, não era só a minha, porque Claro. não adianta eu ter uma visão e o dono também não compartilhar daquilo. Perfeito. Então o dono, como os empresários que estão ali naquele empreendimento,
todos compartilham dessa ideia de Mas lá você contribuir. tinha carta branca também, né? Eu falo para você, agradeço a ter, de novo, sempre sou grato às pessoas que me dão liberdade para trabalhar e que me apoiam. Então, realmente, eu tinha a Sim. procuração do dono, então eu representava o dono do empreendimento e sempre representei de uma forma que, com cuidado, que a gente tem que ter responsabilidade. Como você tem carta branca, ter o peso Pesa mais, né? Mas foi 10 anos, assim, intenso, tá? Foram muito bom. Que legal, que legal. E além disso, você falou de empresa, daqui a pouco vamos falar das empresas aqui. Você também tem uma questão com esporte, né? Que também tem uma questão social, né? Sim, tem uma parceria com a questão do esporte. Começou, e na verdade, esse projeto já existe. Ó, foi um projeto de família, tá? Lá em 90, Puxa, que e tem toda uma legal. história, nós já colocamos isso na rede social. Sim, E aí depois eu entrei na família em 2014, a molecada mais jovem querendo retomar, porque eles deram uma parada. sim, Assim, começaram em 90, foi até X, 90 e alguma coisa, 98, 97. Aí pararam. Aí 2000 e pouco, uma outra turma mais nova retomaram. Aí pararam. sim, Aí 2014, 2015, uma molecada já safra nova, sim, resolveram retomar e me chamaram, convidei. Como eu gosto do esporte, tem uma história do esporte, já sim, comentei um pouco sobre isso, né? Gosto e incentivo todos os dias a prática do esporte. Eu, sim, apesar de não poder praticar mais em alto rendimento, por questão de lesões e tal, sim. mas o esporte é vida, esporte é saúde, esporte te direciona melhor. Então, assim, abracei essa causa e logo, quando a gente coloca a mão, a gente tem o viés de querer não, de tem que o compromisso de fazer as coisas dar certo, né? Sem dúvida. Então, engajamos ali a molecada, fazia reunião, café da manhã, busquei de novo parceiros, enfim, deu um barulho, chegamos a ser campeão invicto, e patrocinadores, fomos pra mídia, saímos no 26 da NET, em outros canais, imprensa local, enfim, essa rede social. Foi um tumulto. E aí veio a pandemia, teve que dar uma parada, agora Sim. tá retomando. Inclusive tá no municipal esse ano, tá indo bem, já foi classificado a primeira Que fase. legal. Eu tive lá em Cotia, quero ir Você lá de teve, inclusive, novo. a final foi Sim, apesar de não ser São Paulino, eu tenho que elogiar na estrutura lá do CT de São Paulo, uma sim, estrutura maravilhosa em Cotia, todo mundo sabe que realmente a estrutura de Cotia, São Paulo também tem uma sim, estrutura bacana. sim. Nós somos corintianos, mas tem que respeitar o adversário, É isso aí. né? É o que falamos há pouco, né? Que legal, Fábio, que legal. Bom, você falou de empresa, eu quero aproveitar então, agradecer quem tá ajudando a gente a pagar Ó, a conta. E aí, não é? Porque é alguém precisa necessário. ajudar a gente, né? Então vamos lá. Falar da Diferencial Serviços, que é o Silso, eles fazem a VCB, para-raio, sorteio de vaga. Sabe aquele caos que você tem com as vagas tudo errado, os condôminos bravos? Chama o Silso que ele resolve pra você. Petros Desentupidora, o Neres. Vocês devem estar sentindo falta que o Ayrton tá aqui hoje. Sempre que eu falo do Neres, eu chamo o Ayrton. O Ayrton tá com uma questão de saúde na família. Espero que ele esteja tudo bem, que ele esteja nos assistindo, tá bom? Então, Petro Desentupidora resolve toda essa parte à noite, aqueles problemas que dá na hora. O Fábio é um síndico aqui que também pode até falar que se não tiver um parceiro bom nessa hora é problema, né, Fábio? É a hora que você avalia o parceiro, Jota. Principalmente aqui, quando tá tudo fluindo é fácil, né? Tomar café, bater papo. Agora, quando tem o problema, pra quem que você liga? Como diz, quem vai me socorrer? Então, assim, Perfeito. primeiro, a dica é manutenção preventiva constante. E os problemas pô, vão aparecer. Vamos por esse. Mas quando você tem bons parceiros, com certeza fica muito mais fácil pra resolver. Perfeito. Energia solar, segue Energy. Você tá, às vezes fica pedindo pro síndico economizar, então você coloca energia solar, Paulão, você fala lá com ele, você resolve esse problema. Inclusive, o Fábio falou agora há pouco de associações. Nós estamos, né, que o podcast a gente grava na Brasconte, sempre agradecendo aí, Reginaldo, o Gabi, todo mundo que ajuda a gente também. O prédio deles tem energia solar, então uma economia fantástica, que não conseguiu suprir tudo, mas o que economiza além de favorecer a natureza, que nós vamos falar muito sobre isso, ainda ajuda o bolso também. Então, pense sobre isso. Honest Market BR é mini mercado e franquia. A brincadeira que a gente sempre faz é o seguinte: você não é igual o Fábio aí, 30 anos no mercado de condomínio, mas quer aproveitar esses 200 bilhões, abre uma franquia. Eles dão todo o suporte. Esses mini mercados hoje em dia. E é engraçado que os condôminos, que não são tão ligados a condomínio, falam do mini mercado como se fosse uma coisa de outro planeta. E é engraçado que de fato valoriza, você recebe uma visita, né, Fábio? O Fábio, inclusive, colocou, você entrando no mérito de marca, mas não tem sido um sucesso lá, Fábio? Sem dúvida, foi realmente sensacional. É impressionante. E assim, foi legal, eu acabei participando indiretamente do processo, os condomínios no primeiro momento não quiseram. E aí teve assembleia, teve tudo, e aí gostaram depois, e agora, te falando por alto, sempre um terço dos condôminos compram. Impressionante, muito legal. Então, e aí, então você querendo aproveitar esse universo, fala lá com o Gustavo e com a Ana. Se você não quiser a franquia, leva pro seu condomínio. O síndico tá aqui atestando, tá bom? Imperador, equipamentos contra incêndio. O Michael Leonardo, inclusive eles são aqui da região de Diadema também.
espetacular o trabalho deles. Nós estivemos lá no galpão deles, fazem toda essa parte. O podcast deles tiraram a VCB aqui em cima da mesa, foi muito legal. Então chama eles, porque o que, que adianta às vezes você tá com a VCB renovado, mas não tá funcionando o extintor, não tá funcionando a porta. Aí volta de novo na manutenção preventiva e planejamento, né, Jonathan? Tem que estar aí, equipamento de segurança não dá para brincar. Exatamente. E Flecha 13, corretora de seguro, Calil e a Roberta, muito legal o trabalho deles. É um casal que trabalha unido, eles também estiveram aqui no podcast. E é muito bacana porque eles não são aquele tipo de corretor que faz o que você está mandando fazer. Não, ele analisa a sua apólice de ponta a ponta, faz um negócio para você realmente ficar seguro, tranquilo. E o Fábio também sabe disso. Síndico sem seguro, né, Fábio? E esse casal realmente são diferenciados. Vale a pena consultá-los porque eles têm toda a boa vontade. Porque eu sempre falo, ter seguro, você vai encontrar um monte de gente que faz seguro. Mas ter personalizado, quando a gente fala atendimento de boutique, Boutique. então fale com o Wellington aí e a esposa, Roberta e Calil. Roberta e Calil da seguradora, e com certeza serão bem atendidos. É isso aí. E para finalizar, vocês ficavam brincando que a gente não tinha empresa de terceirização, mas não é fácil ficar colocando em qualquer empresa de terceirização. Trouxemos o Grupo Elo Serviços, o Michel e o Eduardo, espetacular o trabalho deles. O Ayrton já teve lá. O Ayrton, inclusive, tem até um. E essa postura o Fábio também adota. Não chega no condomínio trocando tudo. Não, porque muitas vezes, isso fica aqui uma dica que a gente fala com frequência, quando algumas coisas, as engrenagens no condomínio não estão funcionando, geralmente, infelizmente, a responsabilidade é do síndico. Sem dúvida, o síndico responde civil e criminal e como você falou, chegar trocando tudo, eu não recomendo. Isso seria atirar no próprio pé. Porque você pode avaliar as pessoas que estão lá dentro, às vezes pode colaborar e você ser um parceiro para outros negócios. Exatamente. E foi o que aconteceu. Nesse caso, o Ayrton estava com eles, quando ele assumiu, o pessoal, não, essa empresa é muito ruim e tal. O Ayrton foi lá, trabalhou e hoje desempenhando um bom papel. Tá bom? Então, feito o jabá. Fabião, vamos agora chegar ao seguinte. Teve essa questão aí da HP, né? Que é o lixo eletrônico e tudo mais. Você é um cara pioneiro, 30 anos, mas busca novidades. E como que chegou para você essa informação? Como que foi esse processo? Como é que você se engajou? Como é que você virou quase embaixador da marca? Bom, Jota, primeiro, ó, alinhar, a gente sempre fala, a marca grande, né? Parece que todo mundo quer estar próximo dela, né? Sim. Mas na verdade a gente tem feito. Questão de reciclagem é uma coisa que eu atuo há muitos anos. Então, Uhum. se eu começar desde a época que eu era auxiliar zelador, eu sempre me preocupava com a questão do papelão, do plástico, enfim. Tudo que é possível, Que é óleo de dos primórdios, cozinha, né? exatamente. E nós vamos evoluindo, né? No próprio shopping, que é um volume grande de papelão, plástico. Eu até me emocionei e conto essa história. Há uns 2 anos eu estava lá e sempre fiz questão de ir lá na ponta ver as pessoas, porque às vezes as pessoas acham assim, no shopping chama superintendente, diretor, não Sim, sei o quê. As nomenclaturas que se usa, a gente tem que sim, respeitar porque faz parte de um processo, né? sim. Mas assim, é difícil falar com o cara, não sei o quê. Eu não vou lá pessoalmente, faço um vídeo. Final de ano, fui lá falar com a pessoa, a gente leva uma cesta, não sei o quê. E o cara se emocionou, falou assim: olha, eu falei pra ele, e aí, esse papelão contribui com você? Porque nunca pedimos nada em troca. Às vezes as pessoas pedem lá que dá o café da equipe, que também não tem nada de errado, tá? Sim, Se sim, voltar um açúcar, um café pra equipe que tá lá trabalhando, também não tem nada de errado. sim. Mas nesse caso, era realmente, olha, tá aqui, é pra você, faça um bom uso. E eu fui conhecer a pessoa. Cara, ele falou assim: você sabia que esse papelão tá ajudando a pagar minha faculdade de farmacêutica? Puxa, que Eu bacana. fiquei emocionado, e ele contando a história, esse vídeo tá na minha rede social, é muito bacana. E logo depois, com parceiros, né, uma outra pessoa, que inclusive você também fez parte desse projeto, fez não, faz parte desse projeto, Sim, morando no mesmo prédio que a pessoa lá da HP, me convidou para apresentar, não sei o quê, eu fui conhecê-lo. Tomei um café da manhã, bati um papo, você sabe que eu sou uma pessoa sim, que gosta de comunicar, de estar ali próximo às pessoas, dou risada, porque a vida é isso, a gente tem que ser simples, tem que ser objetivo, ser profissional dentro do que é necessário, mas também tem que ter uma vida como qualquer cidadão, qualquer pessoa. E aí, nesse papo, eu coloquei a pastinha embaixo do braço e fui trabalhar. Porque não tem segredo. Não existe sucesso sem trabalho, meu amigo. não Quem conheço acha também essa que fórmula. você quer ganhar na loteria, vai jogar, mas tá lá, a sorte pode chegar para milhares, né? Você pode ser uma delas, desde que esteja jogando. Na vida, no trabalho, nos negócios, não é diferente. Para galgar os degraus para chegar a síndico ou CEO dos condomínios, também tem todo um histórico. Então, Jonathan, peguei esse projeto e fui nos grupos, falando com os amigos, e foi um sucesso. E um belo dia recebi uma ligação da pessoa lá da HP que o presidente queria tomar um café comigo. Puxa, que Eu falei, legal. caramba, o presidente da HP? Vou lá tomar um café com ele. E nesse café, super aberto, pessoas assim também de uma simplicidade, sabe? De um acolhimento. E bate-papo, eu fiquei ali, né, sabe, sempre curioso para saber qual era o objetivo da reunião. Sim, E aí lá no final, eu batendo um papo com eles, aliás, quero deixar um abraço aqui pra Bruna, pro Kemel, pro Diego,
uma pessoa de um nível diferenciado, vale a pena esse projeto, depois nós vamos estender, falar um Sim. pouco mais. E ele explicou, olha, na questão de síndico profissional, você trouxe um resultado aqui surpreendente para HP. Então, queremos entender o que você fez. E aí fui explicando, passo a passo, dei algumas dicas, inclusive recentemente nós tivemos lá um café da manhã, Foi. Que já eh, rendeu, né? que já rendeu, exatamente, e o projeto é um sucesso, gente. Esse projeto do Jonathan, eu não vou ficar falando aqui já antecipando, porque senão Claro. eu vou cortar aqui a receita, a cereja do bolo, né, É Jonathan? isso aí. Mas tem sido um sucesso e HP realmente é um projeto diferenciado. Poxa, que bacana. É legal você ter citado isso, porque de fato, né, quando chegou até mim, eu estava ainda na frente como em administradora, né? Então veio esse piloto, e aí a gente de imediato comprou, a gente tem esse perfil parecido, né, de gostar de inovação. E nesse caso em especial, e aí é bonita essa história que você acabou conseguindo registrar, mas tem outras tantas pessoas que se beneficiam da reciclagem e nós mesmos, né, nosso futuro, nossos filhos e tudo mais. Então foi muito bacana e aí também de imediato lá a gente conseguiu uma adesão boa, claro, não no seu nível, mas me conta uma situação, porque você também, antes, óbvio, de você multiplicar, você colocou nos seus empreendimentos, né? Como que foi a adesão nos seus empreendimentos? Jonatas, por incrível que pareça, a gente tem o hábito de comunicar, a gente tem um grupo fechado, tá? Não tem grupo aberto, então tudo que acontece dentro do condomínio a gente está comunicando, porque é importante que os condôminos, seja ele investidor ou locatário, a pessoa que está ali naquele empreendimento saiba o que está acontecendo no dia a dia do condomínio. Perfeito. Então, quando nós colocamos o container lá da HP para a questão do lixo eletrônico e colocamos o próprio material da HP, tá? Dentro do grupo, Sim. a quantidade de coraçãozinho subiu. Parece aquele hashtag lá HP, sabe? Sei, sei, E, sei. e logo de cara eu coloquei em 3 empreendimentos. Sim. E ao final de um ano, esses 3 empreendimentos, quase 1 tonelada de lixo eletrônico Puxa, descartado. que legal. Então a gente pode dizer que uma contribuição bacana, como você falou, nós temos que pensar nas próximas gerações. Nós não podemos ser egoísta de olhar para o nosso próprio umbigo. Eu acho que nós, como gestores, como formadores de opinião, nós temos, como eu sempre falo, faça no seu quadrado a diferença. E se cada um fazer no seu quadrado, nós vamos ter a diferença a nível mundo, a nível Brasil, a Aí nível vai pro mundo. globo, né? Cada um faz Exatamente. o seu quadrado Porque e a gente precisa dessa resposta, Jonathan. E assim, a natureza tem nos dado a resposta de muitas coisas que nós, ser humano, tem feito devastado há muitos anos. Se a gente não perfeito. agir agora, vamos ter consequências piores. Tá bom. Então, essa é a visão que eu. Que legal. Então vamos detalhar um pouquinho como que é o projeto, né? Então, eles deixam lá uma caixa e aí a pessoa, Bom, como é que dentro funciona? dessa linha que você está falando, depois a gente pode deixar até o contato lá, o e-mail da HP, para quem tem Claro. interesse. Recomendo, de bate-pronto, você, colega síndico, presidente de associação, enfim, empresas, shoppings, Shopping. HP está aberta, leva esse projeto não só para São Paulo, mas a nível Brasil, São Paulo, Grande São Paulo e Brasil. Vocês podem procurar, eles vão dar todo um treinamento, explicar como que é o projeto. Então esse container não é aquela coisa que você coloca lá e alguém vai passar e pegar o material e levar, porque você sabe, né? Sempre tem alguém querendo vender alguma coisa ou tirar Sim, produto, porque esses materiais tem cobre, tem uma série de coisas ali que vale sim, muito, né, idiotas? sim. E tem uma informação que é preciosa. Você pegar seu celular, seu notebook, seu computador, imagina as informações dentro desses Os equipamentos, dados, os né? dados, né, em questão de LGPD e tudo. Então a HP vai dar a destinação correta e seu condomínio ainda recebe um certificado da questão de estar envolvido no projeto ambiental. E isso logo, logo, eu não vou ficar aqui Rogando praga? rogando praga, mas as prefeituras, o Estado a nível estadual, municipal, estadual e federal, tem projeto para chamar todos nós na responsabilidade de questão ambiental. Então é importante que a HP já está levando isso gratuitamente, olha só, Jonathan, gratuitamente, e não só recolhe lixo eletrônico da marca HP, qualquer marca. E tem mais outras coisas que podem ser descartadas, exceto pilhas e baterias, porque essa exige uma licença diferenciada, mas mesmo assim, se por acaso um Alguém deixar desavisado cair. coloca lá, tal, eles dão a destinação também, mas tá lá, tá a recomendação. É bom sempre ler. Nós não temos o hábito de ler o manual de instruções, né? Sim. A HP tem lá o container, aliás, muito bonito, É, fica. isso que eu ia falar. E como que funciona? Como que é esse dinâmica? Que tamanho? Eles têm Dá um dois. detalhamento aí, por Eles têm favor. 2 tamanhos de container, tá? Eu lembro aqui que é um por um, Ah, não precisa dar os detalhes, mas mas são são dois dois tamanhos. tamanhos. Que E geralmente cabe em qualquer condomínio. exatamente. Não, com certeza. Pode ser o condomínio lá de X casas, que com certeza vai ter um espaço que cabe. E a logística, o que é? Você, uma vez que. É simples, você entra lá na HP, tem um link, você faz o cadastro do condomínio, Uhum. faz o contato com a pessoa, tira as dúvidas. E aí a HP tem uma logística que vai um caminhão lá no seu condomínio, coloca. Aliás, fica trancado, uma chave fica ali com o gestor, com o síndico, enfim, para quem o condomínio vai delegar a responsabilidade de lá, que tem sempre alguém cuidando do prédio, né? Sim. E outro com o pessoal da HP. Ou seja, no dia que eles vão coletar, eles avisam. Se o condomínio sentir a necessidade de fazer a coleta antes, também faz contato. Tem um meio de comunicação Sim. e retira. É super fácil, super prático.
E pensando bem o seguinte, nós estamos preocupados com a questão do descarte correto, né, Jontas? Perfeito. Esse container, independente se tem 1 metro, tem 2, ô, meu amigo, avalia. São projetos que não dá para você falar assim: "Ah, puxa, mas eu vou ter que consultar agora o corpo jurídico, vou ter que fazer uma assembleia". Não, isso não precisa. Eu tenho certeza que terá unanimidade na aprovação. Então vale a pena, recomendo. Muito legal. E, bom, você falou uma coisa que em condomínio pesa bastante, então é gratuito, mas sempre pergunto também se ganha alguma coisa. Tem alguma contrapartida financeira? Não, não. Esse aí realmente é um projeto que a HP coloca, ela faz toda a gestão, o condomínio só cede o espaço e divulga o material que a própria HP elabora. Providencia, né? Então, pensa só, Jonathan, a lixa eletrônica é um mico. Hoje, quem não tem. Eu lembro quando eu coloquei lá no primeiro empreendimento, eu olhei lá na minha casa, eu vi tanta coisa, eu falei, rapaz, fiz um saquinho e levei e coloquei lá. Porque você realmente fica procurando, e principalmente eu que. Você sabe, o Sim. que eu falo pra vocês aqui, tá provado, tá na minha rede social. É lâmpada que a gente tem o compromisso de levar. Eu não vou ficar aqui falando nome de marca de Sim. empresa, mas eu vou lá, falo pro gerente, ó, junta, que eu coloco no meu carro, levo. É um compromisso, eu não tô falando pra você algo que eu comecei agora. Tem muitos anos envolvido com esse projeto. É isso aí. Então, da HP, como eu falei isso também, tá na minha rede social, só veio a corroborar com a instituição que tem credibilidade. E o condomínio, a gente tem que pensar também na questão do condomínio como um todo, que tem pessoas ali envolvidas, e pensar na questão do ambiental, que é o Sim. principal. Eu não quero levar louros, eu tenho a obrigação de fazer meu trabalho e divulgar ele. Então, assim, nós estamos pensando com a qualidade a nível para nossos netos, enfim, a geração futura. Sem dúvida. De certa forma é a manutenção, né? Sem dúvida, aí entra É justamente a pre manutenção, é né. manutenção Então, preventiva. se nós pensarmos em tudo isso, depois eu vou falar da questão de reuso de água, tem a questão de energia solar, Sim. você vê quantas coisas que a gente. Não, então, a gente daqui a pouco vai começar, né, a falar um pouquinho em paralelo, porque uma coisa tá ligada à outra, né? Inclusive, eles fazem alguns eventos também, né, dentro do condomínio. Sim, a HP você agenda, eles vão lá, manda uma equipe, coloca banner, tira foto, faz vídeos, ou seja, e tira as dúvidas, porque sempre tem alguém, por mais que você divulga, alguém às vezes não teve tempo de acompanhar as mensagens no Claro. grupo e tal. E outro dia mesmo eu fui, um prédio que eu coloquei já tem 2 anos, lá em Uhum. em Osasco, aliás, um prédio que eu estou indo para 10 anos de gestão como Puxa, síndico que profissional, legal. então 10 anos no shopping, 10 anos desse. 10 anos olha, falar com você, realmente a gente tem que reinventar todos os dias, porque quem sabe que, todos nós aqui sabemos, a missão de síndico não é fácil, eu falo: "Nenhuma, nada na vida é fácil". Você Eu tem que também não conheço nenhuma eu atividade. me f Aliás, em cima disso, eu vou te contar um caso que eu acho que eu nunca tive oportunidade de contar aqui. E que a gente que infelizmente é do marketing tá o tempo todo trabalhando, né? Você tá assistindo um filme, você tá trabalhando e tal. E eu tava de férias, uma praia do Nordeste e tudo mais. E aí o rapaz, o animador lá, você vai imaginar, é um serviço fácil, né? sem dúvida. Mas aí eu fiquei prestando atenção no detalhe que o pessoal tava meio devagar, os passageiros, né? Aham. E aí eu vi ele chamando o pessoal na Xin e falou: gente, vocês estão aqui, largou, estão descansando, um praia maravilhoso, e vocês vão ficar devagar. Então eu fiquei pensando, bem, até o trabalho do cara que seria tranquilo não é tão tranquilo, porque o trabalho dele é fazer essa turma ficar empolgada, né? Então você vê que todos os lugares têm seus desafios, né? Jonathan, e ó, eu vou falar uma coisa pra você, eu sempre fui uma pessoa determinada, motivada, e o esporte também porque o esporte todos os dias você tem que, vencer você mesmo. É isso aí. Porque o esporte ele é coletivo, mas cada um tem uma questão individual. Uhum. Se você não estiver preparado para contribuir com o coletivo, não tem um resultado. Quando a gente fala assim, a seleção X ganhou, mas você tem que pensar que foram 11. Pode ter um ou outro que destaca, mas a gente fala 11 dentro de campo, fora é o que tá Não, nos eu bastidores, ia né? falar isso, mesmo quando é competição individual, tem um nutricionista, tem não sei o Tem quê, né? toda uma estrutura, a gente sempre fala. Por isso que eu sou grato. E todos os dias eu agradeço meus parceiros, porque gratidão tem que fazer parte do seu dia a dia. E eu tenho um amigo que já foi. Eu falo que é meu parceiro, não meu chefe, mas meu parceiro Sim. comercial. Ele fala: Fábio, se você acordar e durante o dia você não passou o conhecimento para alguém e você não aprendeu, aquele dia foi improdutivo. E eu levo isso pra minha vida. Tudo que eu faço. Eu acordo, agradeço a Deus. Aliás, eu falo, olho no espelho e falo: o cara mais bonito do Brasil sou eu. É, que Porque eu bom. tenho que me achar Que bom bonito. que alguém acha, né? É isso aí. Se a gente vai achar, né? É isso aí. E eu procuro passar isso, transmitir isso para as pessoas, positividade, ser grato aos amigos, à minha família, a Deus. Todos os dias eu agradeço a Deus, porque Deus sem mim é Deus, e eu sem Deus não sou nada. Perfeito. Então, tudo isso tem que fazer parte do seu script. Bacana. E nesse sentido, e aí traçando isso, né? 10 anos dentro do condomínio passa muito também por essa questão de você sempre estar procurando inovação e Todos tudo os mais, dias, né? Dantas, todos os Então, dias. até a gente já volta para a questão especificamente do lixo eletrônico, né? Que é uma novidade, de certa forma, uma preventiva também, né? Me conta um pouquinho, Fábio, a receita, né? 10 anos no shopping, 10 anos no outro condomínio.
como que é se manter, porque a gente sabe que uma coisa é quando você é síndico condômino, né? Outra coisa é quando você é prestador de serviço. Então, conta aí pra gente como que é. Jonathan, realmente é um desafio gostoso e eu falo para vocês que é um desafio que eu tenho prazer de contar e de encarar novos desafios, porque todos os dias tem que estar disposto a encarar novos desafios. Sim. Mas assim, o que acontece? Principalmente quando eu peguei esses empreendimentos, Sim. vamos falar do comercial. Sim. Eu fui indicado pelo incorporador, que é normal, o incorporador indicar a administradora, indicar ali o síndico que ele vê que vai representar aquela massa condominial, ser a interface, porque eu sempre falo, implantação é um momento que é o bebê. Você vai ensinar o prédio, vai colocar todas as diretrizes para a vida, porque o prédio não é programado para 5 anos, 10 anos, é programado para muitos anos. Nós vamos passar e o prédio está lá. Então, sempre as pessoas olham assim, ixi, esse cara tá vindo pela Vem com incorporadora. pressão, né? Vai O síndico da implantação e a própria administradora, enfim, na Todo verdade, mundo, todos os todo mundo tá prestadores sendo ali. pressionado, porque é um momento ali novo. E aí eu fui apresentado, comecei a desenvolver o trabalho, o prédio ainda, todos nós que somos da área sabemos que não tem um CNPJ, tem que fazer ali com a administradora, enfim, preparar toda essa documentação. E o que eu achei legal desse incorporador, que ele falou assim, olha, apesar de estar aqui 2 anos, eu vou recomendar que o síndico fique por 1 ano. E Uhum. depois vocês decidem se quer continuar com o síndico profissional ou não. Perfeito, todo mundo concordou. E depois de 1 ano, as pessoas, unanimidade, foi eleito. E desde então sendo reeleito por Que unanimidade. legal. E as assembleias tranquilas, porque realmente nós fazemos um trabalho de excelência. E isso tá lá, para Que quem legal. quiser Então, conhecer. conta um pouquinho o que você atuou lá, Fábio, pra gente. Jonathan, nós pegamos desde da questão das obras, né? Porque o prédio, quando entrega, todo mundo quer. Sim. Ainda mais um edifício comercial, né? Exatamente. Então, as instalações. Aí nós, uma vez que feito tirado do CNPJ, já cuidamos do regulamento interno. E aí fomos ver os parceiros de atendimento, porque eu sempre falo, cartão postal do condomínio, questão de segurança, de recepção, de estacionamento, fomos fomos colocando esses bons parceiros, vamos falar assim. Sim. Depois manutenção de bomba, gerador, sistema de alarme de incêndio, pressurização de escada, detector de fumaça. É uma afinidade de equipamentos e com bons parceiros. Depois você vai tendo os ruídos no dia a dia, porque quando chega os primeiros, faz as obras, tudo certo. Mas depois que as pessoas já estão instaladas, aí um começa a olhar para o quintal do outro, né? É chateado, né? Então foi definidas as regras e os horários. Implantamos com muita tranquilidade. E, aliás, eu te digo que eu tenho lá algumas pessoas que, ao longo desses 10 anos aí, têm contribuído muito. Eu tenho um conselheiro que está desde o início comigo. Você Poxa, que acredita? legal. Então eu quero deixar um abraço para ele, porque realmente é um desafio. Eu tive sempre bons conselheiros. Eu tenho um outro agora também. O nome dele é Atranic. Vou até deixar um abraço para ele. Uma pessoa magnífica, o Marcos Erizo. E outros lá no prédio que passaram, a doutora Kátia, a doutora Omar. Enfim, pessoas assim de um nível diferenciado. Renato também, um outro conselheiro diferenciado. Estou falando aqui, não quero ser injusto, né? Mas Sim. sempre boas pessoas, bons parceiros. E assim, você tem que provocar. Porque às vezes você ouve as pessoas reclamando da administradora, reclamando daquilo, mas tem que entender o papel de cada um, Jonatas. Qual que é o papel do síndico, qual que é o papel do corpo diretivo, qual que é o papel da administradora, para que você possa Do atuar. zelador. Do zelador, gestor. gerente predial, enfim, da equipe de manutenção. Porque às vezes as críticas não são justas. E eu trabalho pela justiça. Perfeito. Eu entendo que eu tenho que provocar a administradora dentro do que é minha responsabilidade de provocar, e aí entender se ela vai me dar respostas. Perfeito. Se ela me deu a resposta, está atendendo não a massa condominial, porque eu represento a massa condominial. Perfeito. Então eu atuo dentro dessa linha. A gente não pode ser ingrato. E quando você tem bons parceiros e que vem uma crítica que você vê que não é verdadeira, você chama as pessoas para reunião e esclarece. Porque é importante apagar início de ruídos, porque ruídos ele pode gerar transtorno para todos os envolvidos. Inclusive, teve um episódio lá que teve que até ter uma sindicância, né? Quer compartilhar esse? Exatamente, então nós tivemos um ruído assim desagradável, uma crítica infundada e poderia gerar um transtorno, inclusive, na esfera judicial para o próprio condomínio, tá? Então eu atuei em cima disso, quando eu vi aquele assunto sendo externado de uma forma que realmente não tinha parâmetros, fiz uma sindicância e depois chamei todos os envolvidos e foi esclarecido, fizemos uma ata disso, registramos, porque o condomínio, nós como síndico, temos a obrigação de defender os colaboradores. Sim. Porque se você não defende os colaboradores, o condomínio, mesmo você fazendo a defesa, ainda tem o risco de ser envolvido num polo passivo. Então, nós atuamos em cima disso aí, mostramos para todos os envolvidos e apagamos aquele incêndio. Então, foi um único fato em 10 anos que realmente gerou um desgaste para todos os envolvidos, mas nós, como síndico, tem a obrigação de colocar, como você fala, não é só flores todos os dias. Ninguém te liga para elogiar, mas quando as pessoas estão quietas... Raramente, né? Aliás, eu falo sempre, quando estão quietas, para mim já é um elogio. Você tá quieta. Ó, porque é o seguinte, Dota, teve uma passagem num empreendimento que uma pessoa falou numa reunião, eu quero sentir seu cheiro. Sim. E aquilo, né, me chamou a atenção. Ó, tantos anos no mercado de condomínio, fiquei pensando, ele falou assim, se eu tô sentindo teu cheiro porque as pessoas estão falando bem, não preciso te ver. E é verdade.
o síndico ele tem que atuar, ele é o CEO da empresa. Então ele tem que ser o técnico do time de futebol. Sem É o dúvida. maestro, né? Ele tem que reger lá, fazer as coisas funcionar, fazer o planejamento. E o condômino, se tá tudo funcionando, tem a comunicação, as coisas tá rodando, não tem por que reclamar, gente. E se Perfeito. tem a reclamação, tem que apurar por quê. Como eu falei, ruídos você apaga no início. E se ele alastra, gera um problema. É isso aí. Eu vou pegar esse gancho, vou até falar direto aqui pra você, que é síndico ou tá aqui assistindo porque convidar de alguém, vai contratar um síndico. Esse tema, o Fábio já tinha me contado dessa passagem, o que que acontece? Tá discutindo lá se o síndico ia 1, 2 ou 10 vezes na semana dentro do condomínio, se ia passar 1, 2 ou 10 horas dentro do condomínio. E aí esse conselheiro lá, ele foi muito feliz, porque um tá dizendo: "Não, o síndico tem que ficar aqui, tem que ficar lá, tá, não sei o quê". Ele falou assim: "Gente, eu quero sentir o cheiro do síndico, eu não preciso vê-lo não. Se as coisas estiverem rodando bem, quer dizer que ele tá atuando, eu não faço questão nenhuma de vê-lo, só preciso que funcione". Então, utilize esse raciocínio. O síndico não necessariamente precisa estar no condomínio. Ele precisa fazer com que as coisas andem. Aliás, se o síndico está muito dentro do condomínio, na verdade, a gente tende a imaginar que tem algum problema que não era para ter, tá bom? Jonathan, dentro dessa linha até, aproveito para falar, porque às vezes você vai numa assembleia, eu já participei de algumas assembleias, nós já participamos, você Sim, também é uma pessoa que é muito atuante, sim. e aprendo muito com você, Jonathan, tenho que registrar isso, Obrigado. a questão da comunicação. Você foi uma pessoa que eu gosto, se pegar lá na minha rede social desde 2014, porque a rede social, ela tem, a gente fala, tem uns 10 anos que ela realmente Sim, vingou. começou a vingar, uns 5 anos para cá ainda mais, né? Porque todo mundo virou Aí pandemia, blogueiro, né? e a pandemia também forçou a isso. Mas a gente tem que tomar muito cuidado o que fala na rede social, o que posta, porque, por exemplo, a questão de sindicatura. Você não pode expor seu cliente, você tem que tomar cuidado para não ficar uma coisa engessada. Então eu faço um mesclado. Minha rede social você vai encontrar desde dicas de saúde, fazenda, esporte, família, dicas de manutenção de condomínio. Aliás, toda semana eu tenho uma dica FAG lá na rede social. Então é de uma forma cuidadosa, né? E vou trazendo isso para a esfera condominial. O que está acontecendo hoje? Tem muito síndico profissional, tem bons profissionais. Mas nós temos que tomar cuidado, gente, com a questão dos parâmetros. Quando você vai numa concorrência, respeita o colega, tem um valor que realmente dê para fazer um trabalho justo, porque depois você pega o cliente e não entrega, acaba queimando todo mundo. E a gente tem que fazer triplicado para provar que não é bem aquilo. Sem Então, dúvida. deixa essa dica aqui para os colegas síndicos. 30 anos no mercado de condomínio, rapaz, vivenciei muita coisa nesse mercado, mas eu estou sempre disposto a aprender e levar para os meus clientes uma qualidade de boutique, um atendimento boutique. Veja a logística para atender bem, montar o time, como o Jota bem colocou aqui, já tenho essa experiência comprovada, tá? Então, eu falo que por os condomínios que eu passei, tenho portas abertas, passo lá para tomar café, bater papo. Que E na legal. hora de encerrar uma parceria, também se encerre em alto nível. Não seja aquele profissional que na hora de encerrar faz de qualquer jeito. Aí você se queima e o condomínio, por incrível que pareça, por mais que seja grande a São Paulo ou Brasil, todo mundo se conhece. É isso Então mesmo. deixa essa dica aí. E aí, voltando, vamos falar então cada um desses empreendimentos, como que foi a adesão em cada um, porque são condomínios de perfis diferentes, né? Sim, sim. Então vamos falar desse que você está há 10 anos, que teve essa situação. Como que chegou lá? Como é que foi a adesão? O pessoal tem utilizado ainda? Já está há quanto tempo lá? Conta um pouquinho agora da sua experiência prática com o programa, para a gente poder falar Você para está a falando do pessoa. programa HP. Isso. Sim, o programa HP, o que acontece? Como nós já falamos aqui, quando eu coloquei no condomínio, de bate-pronto eu fiz o vídeo explicando, né, o que Sim, era, eu coloquei no grupo, e a aceitação, Jonas, foi assim, algo, se eu te falar, medindo o termômetro pelo grupo, vamos falar sim, assim, do próprio grupo de WhatsApp fechado, sim. a quantidade de coraçãozinho ou like foi Uhum. gigante. Mas depois, não só isso, porque isso aí é uma coisa legal, Sim, mas vamos ver a efetividade do programa. perfeito. Então nós estamos falando em resultado, de volume, de Sem dúvida, descarte. sem Então dúvida. assim, por que Não é um condomínio tão grande, não, né? exatamente. 104 unidades, Mas você né? vê, se você pegar os dados do shopping, passa 200.000 pessoas por mês, e um prédio comercial que tem cento e poucas salas, 104 salas, praticamente equiparou no volume de quantidade de lixo descartado. Que Por legal. quê? O shopping, a gente fez uma campanha. Normalmente tem algo, quando a gente fala, tem um volume represado lá, um volume Sim, estocado, né? sim, As pessoas vão lá, descartam, depois entra no fluxo normal. sim. Então, o prédio comercial, por ser de escritório, não sei o quê, e tem circulação, então o visitante mesmo que via Às vezes aquilo não lá, tinha ele onde. leva. Outro dia eu tava. Puxa, que Eu bacana. acompanho quando o time da HP está fazendo lá o evento e tal, eu acompanho e às vezes eu tenho a oportunidade de registrar, cliente chegando, como é que eu faço para descartar? É só do condomínio? Não, você pode vir aqui, traz, tá Que aqui. bacana. Então Que é isso um é prédio legal. de escritórios, né? Exatamente. E assim como no shopping também, né? Mas isso Sim. tem que ficar batendo ali, divulgando, porque senão vira mais um negócio parado em um canto X, por isso que tem que ter um lugar visível,
tá? E sempre ter a comunicação, relembrar, porque dentro do prédio as pessoas já sabem. E como eu te falei, às vezes aquele volume que tinha preso já foi. Então você vai ter um descarte, não é todo dia também, você está jogando Claro, o aparelho eletrônico fora, claro, né? claro. Então é importante você. Mas ainda tá quanto tempo mais ou menos lá no empreendimento? Já 2 anos. 2 anos. 2 anos. Mas ainda tem volume. Tem volume, né? Por incrível que pareça, como eu te falei, você pega esses prédios aí, os próprios clientes já fica na cabeça deles. Como eu te falei, vi filho perguntando pra mãe. E a HP dá lá um brinde no dia, é uma festa, né? Sim. Faz aquele apresentação, tira a dúvida, leva um brinde lá, distribui. Então a pessoa tem que levar um material também pra descartar, não é só chegar e querer ganhar o brinde, né? Então tem que ter uma troca. Legal. Bom, então agora eu vou puxar mais uma vez aqui a sardinha do marketing. Então, veja, o síndico estava há 10 anos dentro do condomínio, levou uma questão diferenciada para sociedade, mas também, de certa forma, isso passa para o síndico. Então, os elogios, essa mobilização. E aí o Fábio deu uma dica interessante aqui. Você comunica com frequência, né? Você lembra com frequência, tanto esse assunto quanto outros, Sim, né? todos os assuntos de onda são comunicados. Por exemplo, eu estou fazendo agora uma manutenção de fachada de um condomínio nosso, né? Sim, Essa manutenção já era para ter feita, mas aí aqueles detalhes de condomínio que não vamos entrar no mérito, todo mundo aqui do meio sabe. sim. Mas conseguimos aprovar no início desse ano. Aliás, uma aprovação com valores, números que, né, Não, nós vamos falar cada caso aqui, é, porque eu quero saber a sua experiência em cada um deles com HP, a gente aproveita e faz um apanhado geral. Perfeito. E obra de manutenção de fachada, por mais que você leva lá na assembleia, aprova, não sei o quê, mas no dia a dia, na execução, sempre tem, mas minha sacada hoje, não sei o quê. Não, gente. E aí tem que ter um bom gestor lá local, uma comunicação efetiva. E eu vou te falar o seguinte, nesse período que nós estamos fazendo a obra, o nível de ruído foi muito pequeno. Muito pequeno. Um caso pontual ou outro, mas Uhum. também com empresa séria, gente. Empresa que deixa lá um supervisor acompanhando, com qualidade de material, de equipe. Porque, sempre falo, por trás do CNPJ tem o CPF. Você tem que Perfeito. cuidar do ser humano, das pessoas. É isso aí. CNPJ, por maior que ele seja, se não tiver ser humano tocando, ele vai ter problema. Tem jeito. Que legal. Então, e aí fez isso, então, legal, a experiência com o condomínio comercial. Aí você já falou um pouquinho do shopping, só fala um pouquinho. A entrada no shopping foi tranquila também? Foi bem aceita ali? Porque o shopping tem outros interesses também, né? Inclusive, pode ter marcas concorrentes. Como é que foi essa gestão ali? Não, foi muito tranquila também, tá? Deixo aqui um elogio para toda a equipe do marketing, do shopping, tá? Uhum. E como eu encabecei e levei isso para frente, e eles, de bate-pronto, concordaram comigo, porque nós estávamos na transição. Eu tinha um Hum, bastão do sim, empreendimento, sim. mas aí foi vendido, uma grande empresa do mercado comprou o empreendimento. Tá bom. E aí nós fizemos um acordo comercial para mim fazer a transição. Sim, Então foi feito um contrato, como diz, preto no branco, tudo sim. transparente. E aí eu já não podia tomar mais a decisão Já não tinha mais a como carta branca. o CEO do negócio, né? Então eu tinha que pedir benção. Sim, Levei, mostrei o projeto tal, e bate pronto foi aceito. E aí, como eu te falei, eu tenho a questão da rede social que eu gosto, eu virei um blogueiro, até sim. aprendendo muito com você. E o próprio rede social do empreendimento, nós divulgamos isso em massa. E também na entrada do empreendimento tem um grande supermercado, a gente tem bancos, Tá bom. lotérica, enfim, outras marcas aí Então, essa questão, não houve conflito, pelo contrário, Não, ali houve. todo mundo assim, porque Jonathan, não tem como, seria desinteligência da pessoa discordar de um projeto desse, porque pensa só, numa cidade que você tem outras pessoas lá trabalhando, nós não somos pioneiro, mas acho que na questão da HP sim, nós somos pioneiro. Sim, Você leva isso pro teu shopping, então você vai levar um outro público que de repente nem ia lá, ou sabia, mas pra fazer para fazer o isso, descarte. Então, você fala que tem a compra por impulso e tem a compra planejada. sem dúvida. Então você vai, eu te falar uma compra por impulso. Você vai ao mercado com seu filho ou sua filha, ou enfim, uma criança. Você passa na lanchonete lá, Evite. você passa na lanchonete lá, tem um produto X que a criança gosta, ou tem um brinquedo na vitrine X. Cara, se você não compra, eu tenho um filho pequeno. Lógico que você tem que educar seu filho para não ficar também Sim, comprando, sim, mas sim. tem compra por impulso. Sem Acontece dúvida, na passagem. sem Então, dúvida. shopping usa muito, a gente sabe que o marketing de shopping é algo que toda hora você está mudando. Você começa com um planejamento pela manhã e no final do dia você acaba com o outro, porque faz parte de um processo de comunicação e de estratégia comercial. Então, isso Legal. eu diria que foi uma bagagem muito gostosa. E agradeço também a equipe de marketing do empreendimento, que é uma troca de experiência, um aprendizado muito bacana. Que bacana. Então, aí lá, então, teve esse tipo de situação e lá é um público diferente, né? Como você falou, eu imagino que no começo até os próprios lojistas devem ter utilizado bastante e agora já tá na rotina dos transeuntes, vamos dizer assim, né? Os visitantes que têm alimentado lá. Eu não tô acompanhando mais, porque eu encerrei o ciclo lá, Sim, né? Mas mas ali assim, enquanto você a tava. informação até que eu tive foi junho desse ano. Sim, Tava indo um fluxo bom, sim. Mas eu tenho acesso lá na HP, depois eu vou até sim. monitorar, porque é importante saber como é que Claro. tá. Não, por isso que eu tô aproveitando o ensejo da sua visita, porque como você tinha
né, 3 empreendimentos bem distintos, é legal para o síndico saber que ele cabe em qualquer situação, Sim, aliás, né. os colegas síndicos, você abordou bem, Jonatas, no residencial, vale a pena, viu? Eu coloquei num prédio na Grande E agora Aviana, fica à vontade já para entrar nesse mérito. que o resultado também é muito bom, lógico, não é um volume como um prédio comercial, como um shopping, mas dentro da equiparação, diria que com 50%. E lá, na verdade, se a gente, né, porque eu conheço esse empreendimento, ele tem uma característica específica também, Também, e né. tem uma outra característica, porque é um prédio que no mais de 90% é locação de temporada rápida em B&B. Então, quer Então, dizer, é um parâmetro que a gente pode considerar. E lá também teve uma sensação bacana, porque lá eu imagino que tenha mais investidores e tal, né, então como é que foi a aceitação lá nesse sentido? muito boa. Aliás, deixo também aqui o elogio para todo o corpo diretivo, para todos os investidores, condôminos, porque os hóspedes, eu não tenho acesso, quem toca lá é a equipe, né, Jonathan? Claro, Tem todos os dias eu tenho um condômino novo. Todos os dias que eu vou ao empreendimento, eu tenho o hábito de visitar pessoalmente o empreendimento pelo menos 2 vezes por semana. sim. Então eu encontro com pessoas que é hóspede, é visitante. Então, as coisas têm que funcionar. Lá a gente tem uma série de serviços, né, entre ela lavanderia coletiva, Uhum. enfim, tem uma gama de trabalho lá e um controle muito rígido de segurança, por questão que, dentro nesse universo aí, são 149 unidades, onde nós temos, em torno de 5% que são proprietários realmente morando. Os demais são todos investidores. Então Certo. tem que ter um controle, um fluxo ali grande. E nós temos um gestor também de ponta, que eu deixo os parabéns aqui. Oliveira, é um cara diferenciado, tá? Faço Uhum. questão de falar o nome, porque gente do bem tem que reconhecer, tem que elogiar, viu, Jontas? É isso aí, E uma equipe também, o time das empresas que presta serviço lá também é um time campeão. Então que deixo legal. minha gratidão a vocês, tá? E lá, até com esse perfil também teve uma aceitação bacana e também tem gerado Como resultado? eu te falei, se você pegar dados, porque a gente tem que ir com os dados, né? Sim, Pegar, foi 400 quilos no comercial, lá nós sim. chegamos a 200, 50%. Então, Puxa, um que número legal, bom. que legal. Você fala assim, puta, é ótimo. Se você levar também para o residencial pequeno, aí tem que avaliar a logística da HP, tem que conversar com a HP Claro, para ver. Quando eu falo pequeno, porque é mais enxuto, né? sim, Talvez não comporta. sim, Aí você tem que buscar na região ali um parceiro que você possa sim, sim, alocar e divulgar. Porque importa divulgar, não é só colocar. E como eu falei, em lugar visível. No prédio residencial, você tem que comunicar internamente, né? Porque sim. ele pode ser uma referência para o vizinho e você pode ser um facilitador. Eu sempre falo, faça comunicação com o seu quadrado. Às vezes o prédio do lado é menor, mas ele pode, se você tem alguma comunicação com o seu síndico. Aliás, eu dou essa dica não só para a questão do lixo eletrônico, questão de segurança. Por Uhum. que tem a polícia comunitária, tem a associação não sei de quê, consegue não Sim, sei de quê? sim. Porque tudo, gente, nós temos que estar unidos, juntos somos mais fortes. É isso aí. Então, é importante você saber quem é o síndico que está ao seu lado. Aliás, eu fui fazer uma vistoria num prédio no Morumbi, e na vistoria foi muito engraçado. Eu fui na vistoria do prédio, e lá do ático, né, do topo do prédio, eu olhei pro lado, uma piscina de cobertura, e tava com dengue lá no negócio. Eu na hora registrei, cheguei pro pessoal e falei: "Gente, vocês estão cuidando aqui, mas a dengue tá do lado, o mosquito vai vir aqui, ó". É Então, verdade. você vê como você tem que estar antenado. O problema tá ao seu lado. Então, é importante estar de olho. Cuida do seu vizinho, dá dicas pra ele. E se ele não cuida, vá no meio correto e denuncia, porque nesse caso aí foi resolvido, tá, Jonatas? Mas se não resolve, você vai na vigilância sanitária, vai na prefeitura, vai na subprefeitura. Tem meios pra você resolver de forma legal, tá bom? Que legal, bacana. E aí, recentemente, você acabou colocando um outro condomínio de perfil comercial também. Como que tá lá a adesão? Como é que foi o processo? Então, já tem um condomínio também aqui na região de Pinheiros, tá? Um Tá. prédio comercial também diferenciado, um condomínio muito bacana. E logo que eu assumi, eu levei o projeto da HP, também foi uma adesão assim, a gestora que tá lá também tá há 6 anos para 7 anos. Ela Uhum. falou: "É só elogio". No grupo também foi o dia que eu mais recebi coraçãozinho, porque assim, quando chega, tudo que é novo, né, todo mundo fica olhando meio de lado, né. Sim, E lógico que a gente procura sempre trabalhar da forma que para mim não importa o tamanho do cliente, o perfil, o modelo de trabalho tem que ser o mesmo. perfeito. Porque eu sempre falei, a entrega nossa é um comprometimento que a gente tem de planejamento. Então colocamos lá aceitação. Ontem, inclusive, eu estava fazendo visita lá, olhei o container, pena que eu não tirei uma foto, depois eu posso compartilhar com você, tem um volume grande lá já. Ah, que É. legal, que bacana. Bom, e falando agora um pouquinho, né, então passamos aí pela sua experiência prática, agora falando de forma mais geralzona assim, algumas dúvidas que o pessoal pode ter, né? Eu cheguei aí no evento deles lá, algumas coisinhas que levantaram, e vamos fazer esse bate-bola aqui para tentar esclarecer. Então, você entra em contato com a HP, eles fazem lá uma análise, vê se o tamanho do condomínio comporta. Isso feito, geralmente, quanto tempo eles levam para colocar o container lá? Jonathan, é muito rápido. Por exemplo, Tá. lá eu vou falar eu sempre dou dados A sua práticos, é experiência, minha nossa claro, experiência. Então, quando eu falo de algo, é porque eu vivenciei aquilo. sem dúvida. Então, a gestora, eu gosto de delegar para o gestor, porque eu entendo o seguinte: nós, como síndico, nós temos
muita coisa para olhar. E você tem um gerente justamente para isso, para ele cuidar da operação do condomínio. Quem toca o condomínio é um bom gestor, com o suporte de um síndico com planejamento, né? Naquilo que a gente falou, né? Cada um no seu Cada um no quadrado. seu quadrado. Então, eu levo a solução e monitoro, me coloco à disposição para dar o suporte. Perfeito. Então, passei o contato da pessoa da HP, ela marcou a reunião, foi esclarecidas as dúvidas, agendaram. Uma semana depois já estava o container lá Poxa vida, no condomínio. É muito rápido. que legal. Mas isso a HP já diz, ó, tal dia nós vamos entregar. Na reunião ele já Na deixa. reunião inicial já é Uma agendado. vez que você tem o interesse e você preencheu lá os dados do condomínio, tudo, Sim. já fica programada a data que vão fazer a entrega. E normalmente entrega, tá? Você falou que o ideal, e claro, pelo perfil do projeto, é legal que seja um lugar visível, não é todo condomínio que tem essa disponibilidade. A HP faz algum tipo de exigência ou fica a critério do condomínio a alocação do espaço onde vai ser o container? Jonathan, eu vou falar mais uma vez por experiência própria. Eu tenho Sim. o prédio de Osasco, a gente não teve condição de colocar logo na entrada. Tá. Então, colocamos no primeiro subsolo num canto. A HP não teve nenhuma Restrição. restrição. Pelo contrário, se ela viu que comporta, eles dão todo o apoio. Então, Legal. é tranquilo. Porque, e claro, né, de certa forma é um projeto piloto para eles também. Claro que já tá há 2 anos, mas é uma coisa inovadora, né? A gente nunca tinha ouvido falar de coisa assim, especialmente voltado para condomínio. Mas é bacana saber isso também, porque não é todo condomínio que tem essa disponibilidade e fica naquela questão da comunicação do síndico, né? E a interna, né? Sem dúvida, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar com algum colega, aliás, eu fiz uma reunião a semana passada com o pessoal da HP e alguns colegas que não conseguiram comparecer no café. Ah, sim. Então foi uma reunião muito bacana e lá já teve 2 adesões nessa reunião que eu considero assim de um Reporte bom. porte bom. E a dúvida das pessoas é assim: ah, mas eu tenho a obrigação de colocar no lugar X? Bem pertinente a sua colocação, né? Sim. Ah, tem custo. Então tudo isso é esclarecido e a pessoa vai ver que realmente não tem custo. Pelo Que legal. contrário, Não, só leva vantagens, Não, benefícios. muito bom. É um outro ponto que pode ser que gere conflitos, né? Você já falou que o container é lacrado, mas só para esclarecer. Então, a partir do momento que foi depositada aquela, vou chamar de descarte, tá? Aquele descarte, ninguém consegue retirar lá, exceto a HP? Não consegue, a não ser que viole, quebrar lá o Não, isso cadeado, aí aí já é uma questão, Sim. mas assim, fora isso não, só quem tem acesso mesmo é a pessoa da administração do condomínio, normalmente é o gerente predial, o Sim. zelador Sim, e a própria HP. Então é uma chave, fica lá uma cópia com outra. tá Então no bom. dia que eles vão coletar, é programado, tá? Não chega lá de qualquer, avisa no tal dia. A pessoa da logística do caminhão também, quando tá indo, liga pro gestor, fala, ó, estamos passando, então tem todo um controle, gente, tem muito horário. A própria HP, eu não vou entrar, não posso falar pela questão planejamento da HP, mas o que eu posso acompanhar na prática, a logística é muito bem administrada. Que legal. Então, e aí, esse seria uma outra dúvida, imagino, né? Então, vamos imaginar que, igual você falou, geralmente nos primeiros momentos é uma tendência óbvia. Você tinha aquele volume e às vezes pode ser que esperava aqui uma semana, mas em 2, 3 dias lotou. Eles também têm essa flexibilidade de antecipar. Sim, inclusive agora estão testando um aplicativo, para tudo agora tem aplicativo, né? Então a Sim. própria HP está testando um aplicativo para que ele possa, nem precisa o gerente predial avisar, nesse próprio aplicativo vai mensurar lá o volume que já está, né, atingindo quando chega um nível Fantástico. O 80%. Fábio tá com informação privilegiada aqui, ó. Ele já tá sabendo de coisas aí pra frente. Muito bom, que legal. É bom estar antenado, né, Jonathan? Eu acho que eu sempre falo que eu acordo, procuro dar uma olhada em tudo que está acontecendo. Não é difícil a gente acompanhar tudo, principalmente Claro. agora. Lamentamos a cena que nós vimos no Rio de Janeiro, na guerra que está acontecendo em Israel são coisas que a gente não gostaria de ver, a gente torce para que isso se resolva logo, porque nosso intuito é ter paz, né? Ter tranquilidade, que a gente possa desenvolver cada um seu projeto. Como eu sempre falo, você é uma pessoa muito ativa, Jonathan. Eu te dou os parabéns, tá? Porque Obrigado. você está sempre antenado e eu me sinto bem ao lado de pessoas como você. Ô, querido, obrigado. E uma alegria te receber aqui também. Estamos nos encaminhando perto do final, mas ainda tem uma lenha para queimar aqui do projeto e finalizando aqui. Então, a questão de coleta também tranquila. Os condôminos, tem algum tipo de restrição? Tem alguma questão? Precisa ter alguma especificidade ou não? Realmente você já falou que qualquer marca, né? Mas existe algum tipo de restrição fora a pilha que você já tinha citado? Eu não recordo agora tudo, mas Claro. pilhas e baterias, São os principais, assim. lâmpada também não, porque Tá. esse tipo de material exige um descarte com licenças diferentes e um tipo de coletor, enfim, tem toda uma. Porque tudo tem regra, Jonathan. Sim. Na questão, se pegar a engenharia ambiental, você vai começar a avaliar, você vai ver que se nós temos que colocar de forma correta, por isso que a HP já está atuando nisso aí, porque ela também tem que prestar conta para alguém. Legal. Não existe
nada que foi feito porque não, existe compromisso de empresas, principalmente a HP, com aquilo que ela vende também, conforme que qual é o trabalho que ela está fazendo para descartar corretamente. É bem legal você ter citado isso, porque lixo, especialmente em condomínio comercial, tem também aquele que, especialmente quando tem dentista, quando tem saúde. O material de saúde, que é o lixo hospitalar que chama, né, Jonathan? Tem até um outro termo, né, que eu não tô lembrando agora, lixo, mas enfim, Mas fala isso, um pouquinho, por favor, como que é a melhor condução para esse não, isso tipo aí, de lixo. inclusive, todas as pessoas que são da área de saúde, ela tem que ter um cadastro na vigilância sanitária, então ela vai Legal. receber uma plaquinha lá, um certificado. O condomínio tem que ter um container específico para isso. E quem pode colocar o lixo lá? É só as pessoas que realmente é do consultório, não é a pessoa da limpeza do condomínio, tá? Então tem, por exemplo, agulha, tem uma caixa que tem que ser descartada naquilo X, luva e outra coisa em outro saco. E uma vez por semana, dependendo da necessidade, até 2 vezes por semana, aí eu deixo também um elogio pro pessoal da questão da saúde, tá, Jonathan? Porque eu sempre falo, a gente critica muito, mas esquece de elogiar, né? Sem E dúvida. tem muita gente trabalhando do bem. Se você pegar, gente, olha, na segurança pública, na saúde, na defesa civil, enfim, todos os departamentos tem muita gente boa. Aliás, a maioria são pessoas bem intencionadas, né? Sem dúvida. Então nós temos que deixar esse elogio. Então, esse lixo hospitalar dentro dos condomínios, que principalmente os comerciais, tá, Jonathan? Tem também essa questão de controle. E o síndico, junto com o gestor, ele tem que estar olhando isso aí, para que não tenha jeitinho. Quando eu falo jeitinho, de alguém querer colocar na escada, pro cara da limpeza passar lá e pegar, não. Não pode. É seguir o protocolo. E há algum tipo de conflito com relação a esse tipo de lixo com o da HP? Não? Se você recomenda colocar em lugares diferentes? Qual que é a sua orientação aí 30 anos e há 10 anos à frente de condomínio comercial? Jonatas, não é para ter conflito, tá? Porque realmente são destinos diferentes e questões diferentes. Tá Uma é a bom. questão de saúde e outra questão ambiental. E que Sim. também, a gente fala da saúde, mas o lixo hospitalar também tem a questão ambiental, porque ele não pode ser descartado em aterro Sem dúvida. sanitário, né? Sim. Então tem aí, eu não vou entrar no método, porque eu não conheço, a gente tem que falar daquele que conhece, né? Claro. Mas com certeza tem todo um estudo, uma avaliação de profissionais competentes que leva esse lixo e vai dar o destino correto para que não tenha problema com a questão de saúde humana e da natureza, porque também reflete na saúde humana, né? Sem dúvida. E você, como você perguntou, normalmente o lixo hospitalar tem um lugar X que você coloca lá, tem que estar também em lugar seguro, evitar que uma criança ou alguém desinformado tenha contato, tá? Sim. Normalmente fica numa sala trancada também. Sim. E tem um container específico. Então, a própria empresa que vem recolher, que é cadastrado lá na vigilância sanitária, vai lá, retira aquele lixo e o processo é entre eles. O lixo da HP fica num outro ponto, como eu falei, às vezes fica num lugar visível. Sim. Quando não possível, pode colocar no outro Até porque espaço. esteticamente é bacana, né? Sim, sim, sim. E é pra isso, a ideia é essa, né? Porque Sim. você chame a atenção, porque ali desperte as pessoas. Como eu te falei, no prédio lá de Osasco, quando as pessoas viram o promoter, vamos falar assim, Sim. da HP lá, visitante falando, mas eu posso trazer, não sei o quê. Sim. Então, o teu prédio vira referência, porque o visitante vai falar, naquele prédio eu posso descartar meu lixo eletrônico. Sim. Então, às vezes, ele pode deixar de ir em um outro prédio e já ir direto naquele. Que eu sempre falo, seja um prédio diferenciado. As pessoas querem saber o que acontece diferente nessa gestão. E eu falo isso pra vocês, ao longo desses 30 anos, eu falo com muita alegria, com muita felicidade. Os condomínios que eu trabalho, praticamente meu celular não toca, gente, porque é planejamento, é dedicação, é cuidado com as pessoas. Muito legal, muito legal. E aí, mais ou menos finalizando essa questão, o certificado, como que funciona esse certificado? Você já tirou os seus certificados? Como que é? Então, uma vez que a HP leva esse material lá para a sede deles, que faz a conferência, pesa tudo, aí eles enviam um certificado lá com todos os protocolos de acompanhamento da destinação, com todos os controles que é exigido. Com auditoria, né? Com auditoria e tal. E o condomínio divulga, eu tenho o hábito de divulgar isso para os condôminos, eu acho que é importante, não é só colocar o container, depois que é recolhido, também prestar contas. Como a gente presta contas na previsão orçamentária, no anual não tem que fazer assembleia e prestar conta, o lixo eletrônico, como tudo, tem que prestar conta. Afinal de contas, o dinheiro e aquele espaço não é seu, nós somos síndico profissional. Ou seja, tem que cuidar melhor do que a sua casa, tá? Porque é uma área que, eu sempre falo, ali é um bem, o primeiro bem maior tá a vida. Depois o patrimônio, porque as pessoas projetam, planejam para comprar. E por mais que eu falar, um é mais abastado, outro é menos abastado, mas, gente, o valor é o mesmo. Sem dúvida. O sonho é o mesmo. É Então isso você aí. tem que ter esse cuidado com as pessoas, esse cuidado com o patrimônio das pessoas. E prestar contas, porque quando você presta contas e você informa, fica muito mais leve, muito mais tranquilo. Aliás, Jonatas, eu sempre falo, nesse tripé que nós já falamos aqui no início, mas uma boa administradora. Aliás, eu quero deixar um abraço aqui pro pessoal da administradora que me atende, viu? Olha, tem uma gestora lá, vou falar o nome dela aqui, Fernanda, a Gisele, putz, olha, pessoa de um nível.
assim, diferente. Todo time, né? A gente sabe que a gente tá falando, as pessoas estão Sim. vindo de frente, você fala mais, mas tem todo um time trabalhando nos bastidores, né? Sempre tem um capitão ou tem um técnico time, né? Exatamente. Eu Então, apareço mais porque eu sou o síndico, né? sim. Mas tem toda uma equipe trabalhando. Então, todas as empresas, gente, que trabalha, têm sua importância e são de um nível, assim, é, primordial, que a gente depende muito. Ó, você fala assim, o gerador. Ninguém lembra que tem gerador no prédio, mas deixa faltar energia, o gerador não entra pra você ver se o nego não lembra do síndico. Na hora. Na hora. A Na bomba hora. d'água. Aí quando você fala de bomba, uma hora nós vamos falar um pouco mais disso aí, mas Sim. você fala de bomba, bomba de recalque, bomba de poço, bomba de pressurização, bomba de incêndio. É uma bomba, se você não cuidar, pode estourar, hein? Se estourar no Ah, seu colo vai dar problema. é isso aí. É isso aí. E esse certificado, o que consta nele, Fábio? Não adianta, lá consta o tipo de material que foi descartado, né? Tá. Eu não vou te dar os detalhes, mas tudo aquilo que foi descartado, ele vem resumido no certificado, Que tá? E legal. a quantidade de quilos, basicamente Que isso. E aí as bacana. normas de questão de engenharia Não, e aí ambiental. comprova que o condomínio tá fazendo um descarte Sim, adequado, sim. né? Esse certificado já é um documento que ele tem validade. Inclusive, existe projetos, tá? Eu tenho falado com o pessoal do CREA para um outro projeto, tá, adianta, mas tá Sim. linkado a isso aí, porque Uhum. eu vou falar a questão do CREA, só dar uma pincelada, um Claro, por spoiler, tá? favor. Porque nós temos que estar antenados às leis, às regras. Então, a BNT 16.280, que trata da questão de reformas, manutenções no condomínio. Uhum. Tem que ter um profissional técnico. Eu recomendo sempre que tenha um bom engenheiro, um cara que possa avaliar com você, que essa regra fique aprovada em assembleia, seja obrigação. Porque, gente, condomínio, como eu falei, são vidas. E não tem paredes que são estruturais, tem questão de elétrica que envolve segurança. E nada melhor. Eu não sou, eu não, eu conheço de tudo um pouco, mas eu não sou um profissional. É engenheiro específico. Ó, se a gente fala em engenharia, você fala assim: tem engenheiro civil, tem engenheiro elétrico, engenheiro mecatrônico, engenheiro. Na engenharia, engenheiro ambiental. Olha quantas. Quando a gente fala de advogado, assim, vamos falar assim, vamos distribuir, destrinchar. Cada um é profissional na sua área, gente. Sem Então você dúvida. tem que estar com essas pessoas. Tem uns bons arquitetos, aí tem o design de interiores, aí você tem a RT, RRT e ART, RRT. Então eu vou falar para vocês, condomínio não pode, a única coisa que pode fazer sem um responsável técnico acompanhando é a pintura. Então você só basta comunicar a administração. Os demais, tudo precisa ter um profissional Viu? Mesmo acompanhando. assim, é legal, saindo um pouquinho, mas só. Quando eu falo pintura interna do conjunto, tá? Não é da Então, fachada, não. não, não, olha que interessante. Esses dias conversando com um engenheiro, ele comentou que ele foi contratado para fazer aquelas obras de manutenção técnica da construtora. Então, você compra um empreendimento, tem aquele período de Sim, assistência sim, sim. técnica. A empresa dele fazia essa assistência técnica por essa incorporadora. Então, ele foi até o empreendimento, e aí o funcionário dele foi lá, pintou. Só que por alguma razão, aquela textura era diferenciada, então não podia ter sido colocado qualquer tipo de tinta. E foi esse que tinha gerado o problema. E aí assim, ele até brincou e usou esse exemplo. Bom, dizem que pra pintura não precisa de RT, mas veja aí, ó. O cara pintou errado e aí o cara que eu digo, o condomínio acabou perdendo. Porque ele pintou por Jonathan, conta mas aí própria. é verdade isso que você está falando, né? Por isso que é bom, a gente recomenda sempre, vai fazer uma pintura, você informa, mas é que você tem alguém que possa avaliar qual tipo de tinta, qual é teu objetivo. Porque eu sei que o objetivo principal é pintar a parede, Sim. mas o que tem? Tem umidade, tem questão de reflexo, de iluminação, tem uma questão de coisas que você tem que estudar, então você tem que ter o profissional ali avaliando. E quando nós falamos disso aí, Jonathan, tem uma outra questão que acontece, nada contra o seu Zezinho que faz de tudo um pouco, mas tem que ter alguém acompanhando esse seu Zezinho. Por quê? Sim. Olha, para subir numa escada, você precisa ter NR35, NR10. Então, gente, se a pessoa, tudo tá certinho, deu certo, trocou a lâmpada, mas se ele caiu, quebrou o braço, e aí? Pois é. Se acidentou, teve gente que E aquele exemplo que a gente sempre fala, né? O barato acaba sendo caro, não infelizmente. pode, Jonathan, tem que ser rigoroso com isso, com segurança, eu falo sempre, segurança e conforto normalmente não anda junto, né? Porque É, você tem que abrir mão de uma coisa para ter a outra, né? é isso aí. Normalmente a segurança incomoda, né? É isso E o aí. conforto você quer. Dá para ter os dois, mas desde que tenha planejamento bem alinhado, mas segurança em primeiro lugar, meu amigo. Aliás, cada vez mais se faz necessário que você esteja pensando nessa questão de segurança para tudo. Legal. Aproveita então, deixa aí seu recado final com relação à carreira, com relação à reciclagem de lixo eletrônico, você virou embaixador da marca, enfim, por favor, Jonathan, em primeiro lugar, quero agradecer aqui a Brasconde, o Reginaldo, ao Gabriel. Gabriel, um atendimento, um espaço muito bacana. A você, que é um amigo, eu tenho o maior carinho, o maior respeito. É um cara que é diferenciado, eu aprendo muito.
A minha família que tá sempre me apoiando, minha esposa, minhas filhas, a Ruth e a Gabi. Eu tenho uma filha que tá no último semestre de Direito, Oxe, estagiando no Ministério Público. não A vai vir minha pra condomínio, então? eu não sei, de repente que um dia ela seja advogada aí, ou seja promotora, ela quer ser promotora de justiça, né. A todos os meus parceiros, não vou citar nome aqui para não ser injusto, Sim, mas tem muita gente do bem. Esse mês aqui, esse mês especial, 30 anos da FAG, tá, Jonatas? parabéns. 3 décadas, como nós falamos no início, Sim, e sempre procurando inovar, sempre procurando melhorar, porque a vida é isso, a gente tem que melhorar todos os dias. sim, Então, assim, eu só tenho que agradecer, porque realmente ao longo desses 30 anos, muita gente eu tive a oportunidade de conhecer e de prestar um pouco do meu cuidado, do meu conhecimento. Então, assim, a Deus, porque como eu te falei no início, Deus sem mim é Deus, eu sem Deus não sou nada. Então, perfeito. eu todos os dias eu agradeço a Deus. Então é só gratidão que eu posso dizer aqui. Muito obrigado por esse convite, por esse podcast maravilhoso. Aliás, faltou um colega, o Edson, um cara Sim. também que eu admiro, um cara bacana. Eu sempre falo, tem que torcer pelos colegas, torcer pelos amigos. Tem espaço para todo mundo, mas a gente tem que falar o seguinte, faça bem feito, porque senão você tá me queimando também. É isso Então, aí. obrigado, que Deus abençoe sempre, que possa ter mais podcast como esse. Ó, com certeza. Fábio, eu também te agradeço aí o prestígio, faço as minhas palavras também, um grande amigo, a gente se diverte falando aqui, quase batendo papo na sala de casa e compartilhando com a turma. Muito obrigado. Vou agradecer também aqui nossos amigos que ajudaram a pagar a conta, né? Principal, né? E vamos embora. E claro, né, fazer um agradecimento especial à HP, que a gente nem pediu autorização, estamos usando o nome deles aqui, mas com certeza espero que eles gostem, né? Verdade, eu quero de novo reforçar aqui a Bruna, ao Diego, ao Kemi, toda a equipe. A gente sabe que é um time, né? A Bruna, inclusive, vai ter neném agora. Deus Sim, abençoe aí, Bruna. é isso aí. Então vamos lá. Diferencial Serviço, AVCB para raio, sorteio de vagas lá com o Silso, Petro Desentupidora, falar com lá com o Neres, Seg Energia Solar, falar lá com o Paulo, Honest Market Brasil, Mini Mercado e Franquia, o Gustavo e a Ana, Imperador, Equipamentos contra Incêndio, o Michael e o Leonardo, Flecha 13, Corretora de Seguros, a Roberto e o Calil, e o Grupo Elo, Terceirização, Michel e Eduardo. Eu agradeço também você e eu te espero na próxima quinta-feira, 8 horas. Forte abraço.